E aí, minha gente, tudo bom? A gente meditou sobre no vídeo anterior, no capítulo 2 de João, a gente meditou sobre as bodas em Caná e a água feita em vinho, o primeiro milagre de Jesus, o seu real significado. Agora, continuando, Jesus purifica o templo, a partir do 13. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, que é um chicote, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos, aqui é a única frase dele nessa passagem: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: o que sinal nos mostra para fazeres isso? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Isso aqui é brabo, hein? Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso. Creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Ou não precisava que alguém lhe dissesse alguma coisa a respeito de alguém, porque ele conhecia a todos. Outra tradução: Mateus 21, 12, 17 também tem essa passagem. Marcos 11, 15, 18. Lucas 19, do 45 ao 48. Que tem até umas que são mais completas, eu acredito. Mateus 21. Ninguém tem paciência, né, mais na história da Bíblia, né? Fala a verdade. Então isso aqui é um desafio para você, que fica só no celular aí, vendo videozinho, vendo notícia ruim. Ter paciência de ver um vídeo de 3 minutos. Para quem tá aqui até ainda, porque realmente foi Deus, porque o restante não assiste não mais. Fica 1 hora vendo Reels, mas não consegue ver um vídeo da palavra de 5 minutos. Enfim, não é fácil isso mesmo. Aqui ele já fala mais. 21, 13 de Mateus. Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. No 16. Sim, nunca leste pela boca dos meninos e das crianças de peito tirartes o perfeito louvor. Mesma passagem. O que mais então? E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo, cegos e coxos, e curou-os. Agora sim. Chegou na parte que eu queria, meu amigo, minha amiga. Você que está vendo esse vídeo até aqui. Guerreiro, guerreira.
Nossa, posso falar a real aqui? Posso falar? Olha só como acontecia. A pessoa, era uma barganha que acontecia. Você vai até o templo, você compra o seu pombinho, você compra ali. Se você tem pouco dinheiro, você compra um pombinho. Se você tem mais dinheiro, você compra um novilho. Se você tem muito dinheiro, você compra um boi. Aí você oferece como sacrifício, como se fosse ali o sacrifício para purificar você pelo seu pecado. Mas Jesus chega e me canta lá. Seminário. Mas Jesus chega. E quando Jesus chega, você não precisa mais estar barganhando. Quando Jesus chega, você não precisa estar comprando, pagando para estar purificando toda vez, toda semana, todo mês, toda festa de purificação. Você tem que estar comprando, pagando e oferecendo sacrifício. O Senhor certa vez disse: holocaustos e sacrifícios não tenho prazer, não me agradam os milhares de incensos. Mas o que agrada ao Senhor? Um coração contrito e quebrantado. A esse o Senhor não resiste. Então, enquanto muita gente está pensando que pode negociar com Deus, pode barganhar com Deus, e quando tem muita gente que se intitula sacerdote ou que exerce um ofício sacerdotal, está dizendo que você pode negociar com Deus para receber um milagre, para receber a cura, Jesus está dizendo: a minha casa será chamada casa de oração. Mas vós, a teres convertido em covil de ladrões. Pode trazer os cegos, pode trazer os coxos, pode trazer todos os doentes, porque eu não vim para os justos, eu não vim para os sãos, mas sim para levar os pecadores. Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Eu não vim para os justos, mas para levar os pecadores ao arrependimento. Jesus Cristo, século I, certa vez disse isso. Então, muito cuidado, tá bom? Muito cuidado. Você é religioso, muito cuidado com essa pessoa que você despreza, com esse morador de rua, com esse viciado em droga, com essa prostituta. Muito cuidado, tá? Você que vai pro culto, que se arruma todo bonitinho, engomadinho, bebendo debaixo do braço, cheirosinho, cabelinho penteado, e não olha pro lado, não cumprimenta as pessoas que estão na calçada, não fala com as pessoas que estão, sabe, o cara tá ali e tal, naquela vida ali, não tem força para sair de lá, mas Jesus está só esperando ele, tá bom? Jesus está só esperando ele. Ninguém queria estar perto daquela samaritana na beira do poço de Jacó. E ela tinha vergonha das pessoas e ia só meio-dia tirar água. Ela só ia tirar água meio-dia. Porque não tinha mais ninguém lá, né? Porque ninguém vai tirar água meio-dia. Todo mundo vai de manhã cedo logo, já faz o que tem que fazer. Meio-dia estão na nossa casa, almoçando, descansando. E era exatamente essa hora que ela ia. Se o povo não queria que ela tivesse, se aquelas pessoas não queriam a presença dela por perto, ou se ela tinha vergonha das pessoas, Jesus foi até o encontro dela, tá bom? Olha só, que privilégio, é melhor ser desprezado pelos homens do que por Deus. Não quero formar frase de efeito aqui, mas muitos que os homens desprezam, Cristo vai ao encontro, tá bom? E tem uma conversa diferente. Com nenhuma daquelas pessoas Jesus parou para conversar, para bater um papo ali. Mas com a samaritana que já tinha tido 5 maridos, o que ela tinha agora não era o dela, ele parou. Ai, aleluia. Oh, meu Deus. Como é forte essa palavra. Como é que está o seu coração, hein? Ah, como está o meu coração hoje, Senhor. Só que está cheio de orgulho, de soberba, de hipocrisia, de, sabe, falsa religiosidade. Porque a religião é uma coisa boa, a religiosidade é uma coisa boa. A religião, vem do latim, religare. Que quer dizer religar, ligar novamente, ligar de novo. E Cristo é o intermediador entre Deus e os homens. E Cristo veio para religar um homem a Deus, sabe? De volta. Conexão, o intermediador, o mediador que faltava aqui, ó. Aqui o homem, tá aqui Deus, aqui tem uma barreira muito grande, não tem como. Aí Cristo vem, morre na cruz, e o véu do templo se rasga de alto a baixo, tá livre o acesso total à presença de Deus. Agora você pode ter acesso a Deus diretamente por meio de Cristo, tá? Por meio de Cristo, por favor. Por
favor, por meio de Cristo somente. Não outro, tá? Não outro, não outro. Só Cristo. E Cristo está curando. Cristo acaba com o comércio ali no templo. Só que a história se repete. Estou tomando mel com limão aqui, na garganta, sou gripado. A história se repete. Sempre se repete as histórias. Como é que tá hoje? A questão do dízimo. Não é obrigatório dar o dízimo. O dízimo é isso aqui, ó. Tá? Esse envelope aqui, ó. Generosidade. 2 Coríntios 9, 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Tá? Não é o migrador, o destruidor, o devorador, o cortador, sei lá o quê. Aquilo tudo era gafanhoto, tá? Não eram demônios, mas sim gafanhoto. Não muito tempo o pastor falar que é demônio, não é demônio, é gafanhoto naquela época. Quando você fala devorador, destruidor, cortador, nossa, eu achava que era demônio, mas não é, gafanhoto, tá? Porque você sabe. E se você não for uma pessoa que tem habilidade administrativa, financeira, a lidar com número, com dinheiro, como eu tenho dificuldade com isso, sabe? Se você não for um comprador por impulso, a gente compra por impulso coisas que nem precisa, gasta, sabe, mais do que deveria, usa o cartão de crédito mais do que deveria. Se você for um bom administrador, como grandes homens da Bíblia foram, como Abraão foi, como Jacó foi, como Isaac foi, como Jó foi, eles diversificavam a sua renda, sabiam multiplicar, sabe? Porque eles não eram apegados às coisas. Quanto menos você é apegado às coisas, mais você vai conseguir multiplicar, tá bom? Porque quando você é apegado, você faz o que? Você retém. E a semente, quando ela é sufocada, ela não vai germinar. A semente sufocada não germina, cara. Vamos voltar para Cristo aqui. Nossa, que fantástico. 15. Vendo então os principais sacerdotes e os escribas das maravilhas que fazia, e os meninos clamavam no templo: Hosana, o filho de Davi. E indignaram-se e disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhe disse: Sim, nunca lestes, pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor? E deixando-os sair da cidade para Betânia, ele passou a noite. Ah, os caras chato, velho. Os caras nojentos, os caras invejosos, os caras... Tá louco, é? Esses sacerdotes aí. Meu Deus, recorra a Cristo, tá bom? Recorra a Cristo e a sua palavra, que não que estiver fora daqui é heresia, tá bom? Estude isso aqui, ó. Entenda sobre isso aqui e você não vai ser enganado. A palavra de Deus. Pro ChatGPT lá. O ChatGPT não sei o que. Pode usar o ChatGPT desde que seja com propósito e com inteligência estratégica. Eu uso o ChatGPT fazendo as minhas perguntas lá e vem toda correta, bíblica. Mas é como se eu estivesse treinando, tá? Ele ali com base nas coisas que eu pergunto ali já. Eu sei praticamente a resposta, eu não sei na resposta. Eu vou ver se ele vai tá correto e ele realmente está correto 100% das vezes. Você tem que saber fazer a pergunta e ver se tem fundamento bíblico. E às vezes ele vai só te relembrar aquilo que você já passou pelas escrituras, tá bom? Porque o Espírito Santo, que é o nosso conselheiro, que Jesus disse que nos ensinaria tudo, o Espírito Santo, tá bom? Não é que você não vai buscar mentores, professores, tá? Mas ouvir ver um vídeo desse, como esse, mas o Espírito Santo vai certificar tudo, tá? Se for o contrário, a palavra de Deus, você vai ver na hora. Se tiver coisa que eu falei aqui que tá errado, você já percebeu aí que tá errado, tá bom? Vai na hora, o Espírito Santo não engana ninguém.
tá? Deus não é Deus de confusão, mas Deus de ordem e decência. Vou ficar tranquilo, tá bom? Confia em Cristo, confia em Deus, o melhor Ele fará sempre. É maravilhoso. Agora são 7. Já são 8 horas, 8h05 da manhã. Tô indo pro trabalho agora. Eu resolvi gravar esse vídeo. Gravei o anterior, gravei esse agora. E que você seja tocado por esse vídeo, tá? 15 minutos de vídeo passou pra mim, parece que foi 2 minutos. Passou muito rápido. E como é bom, tá bom? Poder partilhar da palavra de Deus. Eu não sou o melhor, sei lá, interpretador bíblico, estudioso da palavra, mais dedicado estudioso da Bíblia, mas eu entendo do que está escrito. O que eu leio, eu entendo. E o que eu não entendo, eu vou pesquisar. Então, que isso se desperte em você. O que eu leia, e o que você não entender, vai pesquisar. Vai para o ChatGPT e pesquisa o significado de Mateus 21, ele vai dar a resposta correta. É isso mesmo. Entendeu? Ó, eu vou pesquisar qual é o significado de Mateus 21, real significado. Já muda tudo real, sem a heresia, sem as heresias, sem esse trem todo aí, tá? Enganado aqui, ó. Real significado. Palavra de Deus, Bíblia, tá? Palavra de Deus, sem acréscimos, sem outros livros aí que invento aí. Só na Bíblia, embasamento bíblico, tá bom? Bíblico, texto real, inspirado pelo Espírito Santo, tá bom? Para quem não sabe, a Bíblia, embora ela tenha diversos escritores, ela tem só um autor que é Deus, tá bom? É o único que ele soprou no nariz do homem, é a inspiração. Assim como soprou o fôlego de vida de a inspiração para o Mateus escrever, para o Lucas escrever, para o João escrever, para o Paulo escrever, tá bom? Eita, aqui, Bíblia interpreta a Bíblia. Eu estava lá no Evangelho de João, eu vim aí estava meio incompleto, eu vim para cá, tá aqui, pá, tá? Mas para finalizar, eu quero frisar mais uma vez com você. Está escrito, Jesus está mencionando um texto do Antigo Testamento, acho que Salmos. A minha casa será chamada casa de oração. Esquece tudo o resto, tá? Casa de oração. Casa de oração. Virou comércio. Jesus chega, acaba com a bagunça. E agora sim, começa. O homem que mais orou, em toda a história, o homem que mais orou, tá curando cego, tá curando coxo, tá curando todo mundo. Que esse homem te cure da sua enfermidade, que ele me cure das minhas enfermidades, ele cure das enfermidades da alma, das enfermidades físicas, emocionais, espirituais, psicológicas, enfim, mentais, todas. Que esse homem cure, o homem que mais orou na história, o maior homem de oração de todos os tempos, Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador, autor e consumador de nossa fé. Que Ele te toque nesse momento, por meio dessa tela, que Ele te abençoe, através desse portal. A palavra do Senhor diz em Provérbios que a sabedoria clama pelos portais, então esse aqui é um portal, então que a sabedoria está clamando nesse momento, que você alcance a sabedoria de Cristo, tá? A sabedoria de Deus, não a sabedoria do homem. Não a sabedoria do mundo, mas a sabedoria do Senhor, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria do homem. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Que o Senhor te abençoe, te guarde, proteja, te livre de todo mal, continue contigo hoje e sempre. Amém e amém.